Boa noite, professora Lilian. Boa noite, turma. Vamos dar início à nossa apresentação do trabalho de patologia das construções. A minha equipe é composta por mim, Liliane dos Santos, Emanuel Luan, Lucas Henrique e Victor de Mello. Nossa equipe ficou com o tema reação álcali agregado. Manifestações das reações álcali agregado. O contexto histórico diz que os primeiros indícios de reação álcali agregado foram identificados na Califórnia, na década de 30, após se observar fissuras e expansões em estruturas de concreto. Isso foi algo que na época gerou muitas preocupações. Porém, foi só em meados da década de 40 que foram publicados os primeiros estudos realizados por Thomas Stanton, que é o precursor dos estudos de RAA, que é esse cidadão da imagem. Mas o que é a reação álcali agregado? A reação álcali agregado, RAA, pode ser definida como uma reação química que ocorre no concreto endurecido e é considerado um dos fenômenos patológicos mais importantes atualmente. Ocorre internamente em uma estrutura, podendo interferir diretamente na durabilidade das estruturas de concreto. Quimicamente, a reação álcali agregado se processa principalmente pelos álcalis de óxido de sódio e de potássio, sendo que o sódio é o mais influente, assim apresentando um parâmetro para o teor de álcalis. Agentes causadores da RAA. Para ocorrer o mecanismo da expansão, são necessários fatores causadores de reatividade e que são condicionantes. Esses fatores eles agem simultaneamente para ocorrer a reatividade. Os fatores são esses que estão expressos na imagem, que é o agregado reativo, a água e o álcalis. Eles três agem simultaneamente para causar a reatividade. Por se tratar de um material heterogêneo e de uma reação complexa, os elementos de concreto afetados pela RAA podem responder de maneira bem diferente uns dos outros. No entanto, na ausência de um desses fatores, a reação em caráter deletério não ocorrerá. Tipos de reação álcali agregado. O processo químico de deterioração pela reação álcali agregado no concreto pode ser classificado em função do tipo da mineralogia do agregado reativo envolvido, e atualmente são distinguidos três tipos de deletérios da reação, que são eles a reação álcali-sílica, álcali-silicato e álcali-carbonato. E o Emanuel Luan e o Lucas Henrique irão falar um pouco mais sobre essas reações. Sou Lucas, vou falar sobre a reação álcali-sílica, que é uma reação, esse processo entre os íons associados aos álcalis de sódio e potássio, e são contidos no cimento e no agregado reativo. O agregado reativo, a sua fase, já durante a sua fase mineralógica, tem a sílica amorfa. E ele ele não apresenta a organização cristalina dos materiais, ou seja, não possui uma estrutura interna ordenada, mesmo sendo uma substância sólida, né? Duas imagenzinhas da reação que já aconteceu. A gente vê bastante fissuração ali ambas essas imagens da reação álcali-sílica. Aí, o que é necessário para acontecer? A quantidade suficiente de óxidos alcalino e o agregado reativo. Já esses dois, junto com a água, formam o gel expansivo. E esse gel expansivo, quando entra em contato com a umidade suficiente para poder acontecer a reação, vai causar uma expansão. E expansão no nosso reto vai fazer uma expansiva, vai fazer aumentar o tamanho e, consequentemente, ele vai romper a resistência à tração desse reto. E com isso acontece essas imagens de novo. Aí, para poder acontecer isso, os principais fatores
A influência, as, as influências do álcool, e quanto menor a reado for, maior será essa reação. Ou seja, uma reação on se areado for areia, a reação vai ser muito feia, vai ser uma reação e você vai ver por toda a estrutura. Eu ajudo dessa imagem à esquerda. E a sua temperatura. Quanto maior for a temperatura, menor será a umidade necessária para acontecer essa reação. E outro fato muito importante, e esse não era uma reação muito estudada antigamente por mais da gente de obras de prédio asa. Era mais dito e acontecia mais em barragens e uma grande massa de reto junto. Porém, quando começou a acontecer nas bases dos prédios e nos blocos de fundação, aí começou a ser mais estudado esse tema. Então, continuando, falar agora sobre a reação carbonato. A reação entre os hidroxilados do cimento ou a reativa de alguns agregados. Não existia muita preocupação de forma geral, porém, sempre foi percebida as reações, em bloco de formação, aí foi quando começou a se preocupar mais. Ela é mais agressiva, pois além dela ser muito agressiva, ela ainda ocorre em idade mais jovem do concreto. Porém, ela precisa de muitos fatores raros de se acontecer, então ela acontece em um menor número. E a única reação é não se forma o gel expansivo, isso é a combinação de hidróxidos de magnésio. E o uso de pozolana não vai surgir efeito. O melhor indicado seria a história de alto forno para resolver essa situação. E a imagem com aproximação, ajuda de microscópio da reação em um bloco de fundação já sofreu essa reação e precisa para acontecer o areado, os álcalis e a umidade. Boa noite, me chamo Emanuel Luan e o tema da minha equipe é reação álcali agregado. O subtema que fiquei é reação álcali-silicato. A reação álcali-silicato é um tipo de reação álcali agregado em que participam alguns silicatos presentes em certas rochas. Essa reação é uma reação bem lenta, na maioria das vezes acontece em blocos de fundações e em barragens. É uma reação bem comum de se acontecer no Brasil. É uma reação que está basicamente relacionada à presença de quartzo tensionado, que pode provocar a reação e gerando um gel expansivo, que pode causar fissuras na estrutura e, consequentemente, rupturas. Por isso é importante que toda fundação tenha seu cobrimento necessário para que a armadura esteja completamente protegida desse tipo de reações. A reação álcali-silicato ocorre quando uma camada de silicatos presente na forma de impureza reagem, porém de forma mais lenta. Resumindo, a reação se processa quando o hidróxido de álcalis reagem com silicatos e agrega-se entre a parte de cimento e o agregado constituído por um gel sílico-alcalino que se expande ali dentro da estrutura, causando as rupturas. A identificação dessa reação é mais difícil se ela estiver associada à reação álcali-sílica, que o processo dessa reação álcali-sílica é um processo mais rápido. Se estiver acontecendo essas duas reações ao mesmo tempo, é difícil de identificar qual é a reação álcali-silicato e qual é a reação álcali-sílica. Esses são alguns tipos de silicatos. Os silicatos mais comuns são o quartzo tensionado por processos tectônicos e os minerais de classe filosilicatos, presentes em ardósios, pilitos, cistos, granulitos
quartzitos, dentre outros. A reação álcool-silicato é uma das reações mais lentas, podendo ser mais lenta que a reação álcool-sílica. Aqui tem duas fotos de dois blocos de fundações com reações de álcool agregado presentes nela. Podemos ver que já tem algumas fissuras presentes na fundação, que dá para ver que tem umidade nessas fissuras, que podem causar a corrosão da armadura presente no bloco. Aqui é o mesmo caso, só que em barragens. É só isso mesmo que eu tinha para apresentar. Sobre alguns exemplos de reação de álcool e agregados e um processo de recuperação de uma fundação com RAA. Essa foto aqui é uma foto de uma barragem em Pirapora, lá em São Paulo. Já é possível ver algumas fissuras aqui no vertedouro, com eflorescência, e aqui no paredão já é possível ver mais fissuras com mais eflorescência. Aqui é outra foto, com da barragem, já com mais fissuras também. Essa foto aqui é de um concreto já com RAA, e como vocês estão vendo aqui já tem umas fissuras, e isso aqui é feito, essas fissuras são ocasionadas por causa desse gelzinho que fica aqui por volta desse agregado. O processo de recuperação da fundação com RAA, esse processo foi feito no edifício São Luís, em Recife. Foi identificada essa patologia, foi feita a escavação para a preparação dos blocos, foi colocada a armadura de reforço, o espaçador, a forma, foi feito um concreto com alto inibidor, porque é um concreto com 45 MPa, e posteriormente foi feita a cura e entregue para o cliente.